problema é que nós buscamos muitas coisas e tentamos de encaixar uma vida cristã. E não dá certo, porque não é para dar certo. É para deixar tudo e buscar primeiramente o reino dos céus. Por isso Jesus, logo após que ele chamou os seus discípulos, ele subiu uma montanha, os seus discípulos seguiram. Também nós sabemos que uma multidão de pessoas também seguiu. Mas Jesus foi lá para conversar para os seus novos discípulos. Ele conversou com eles e as pessoas ao redor estavam escutando, para eles saber também o que é para ser um discípulo. Não é um segredo, é uma devoção, mas também não é para todo mundo, porque nem todo mundo vai escolher a deixar tudo e seguir. Jesus falou assim: não deixa até a mãe, o pai, tudo, você não é digno de ser meu discípulo. A maioria das pessoas nesse mundo não chega a esse nível de um compromisso com Deus. Provavelmente a maioria das pessoas nas igrejas também não chega a esse nível de compromisso. Mas a coisa mais importante, eu espero que todos nós aqui vamos viver para ser um discípulo. Nós vimos a semana passada, começando aqui em versículo 6, capítulo 6 de Mateus, Jesus se ensinando, e ele está falando capítulo 3, nas 3 áreas de adoração. 3 áreas de um discípulo pode praticar a sua religião. Você lembra que Jesus não está atacando a religião? Até a Bíblia fala sobre religião pura. Religião é simplesmente aquilo que nós praticamos para agradar Deus, seguindo o que diz na Bíblia. Infelizmente tem muita religião falsa. A maior parte da religião no mundo hoje é uma religião falsa. E dentro de cristianismo tem várias pessoas que são religiosos, mas são falsos. Jesus não está condenando, praticando, adorando, fazendo coisas para agradar a Deus, mas ele está condenando o ato de fazer alguma coisa só para fazer. Fazer alguma coisa que você ou vai copiando um estilo, ou você está tentando de aproveitar uma situação, ou você está tentando de ter um entrada no céu por causa do seu comportamento, ou, como diz aqui, porque você quer se mostrar. Ele usa a palavra hipócrita, que a palavra no grego naquela época era um ator. Ele falou que quando quer ser visto por homem, a palavra que por ser visto é uma palavra que é traduzida para nós teatro. Então Jesus está dizendo, se você está querendo fazer, ou vocês estão fazendo essas coisas para atrair, para as pessoas ver você, como está fazendo um show, você não tem recompensa nenhum. Já tem recompensa aqui no mundo. O homem vai bater palma, vai dizer que você é grande homem, grande mulher. A sua recompensa vai ser pago assim. Mas de Deus não vai receber nada. Até vai receber uma condenação de Deus, se nós somos filhos de verdade. Nós falamos domingo passado sobre como devemos evitar ser hipócrita quando nós damos nossas ofertas, esmola, tudo falando sobre nossas finanças, dinheiro que nós temos e como nós usamos para Deus. Podemos pecar até nisso. Tem outra área, essa fala da área de como nós ajudamos as pessoas. Uma parte de nossa adoração é como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Outra parte da nossa adoração hoje é sobre oração. Como nós tratamos Deus, como nós comunicamos com Deus. E na última, nós vamos ver daqui a algumas semanas, falando sobre jejum. Como nós tratamos nós mesmos. 3 áreas de religião. As pessoas ao meu redor, a minha vida com Deus e a minha vida comigo mesmo. Todos possam ser erradas. Mas parece coisas certas. Jesus vai nos ensinar. Não é a cultura, não são as igrejas, não são ideias
mas simplesmente Jesus. Aqui está nos ensinando. Quer ser um discípulo? Quer deixar, não é para seguir qualquer coisa além daquilo que Jesus está ensinando. É isso que nós devemos querer saber. Estamos falando sobre as regras do reino. Para entrar no reino de Deus. É uma coisa muito mais importante que nós podemos imaginar. E Jesus, por isso, ele tirou capítulo 5, 6 e 7, como o sermão da montanha, famoso no mundo inteiro. Mas nós temos que ler e entender e aplicar em nossas vidas. Hoje é algo tão simples, tão puro, como a sua comunicação com seu Pai Celestial. Pode tornar uma coisa tão feia, tão errada e tão falsa. E como nós, de discípulos, nós devemos aprender como não fazer isso. Uma pergunta que eu tenho para vocês, antes que nós começamos a leitura: o que acontece quando você ora? O que acontece? Já pensou nisso? Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Quando você ora, o que acontece? Tem várias ideias. Houve várias divisões entre cristianismo durante os anos. Tem um grupo que acha que nem precisa orar, porque Deus já vai fazer as coisas se nós oramos ou não. Deus é soberano, Ele vai fazer a tua vontade, as nossas orações não vão mudar nada, então não é necessário orar. Do outro lado, tem aquelas pessoas que acham que se você não orar, Deus não vai fazer nada. Ele só vai agir quando nós pedimos. Nós vemos na Bíblia que Deus muda de ideia. Ele ia fazer alguma coisa. Nós lembramos sobre o povo de Israel no deserto, e Moisés orou e Deus mudou de ideia. Então, a oração de Moisés foi muito forte e Deus mudou. Também nós lemos em Jeremias que Deus ia castigar seu povo por não obedecer e para fornicar com outros ídolos, amando, saindo através de outros ídolos falsos. E Deus mandou o profeta Jeremias para falar sobre a condenação. E Deus falou para Jeremias: você não pode orar. Eu não quero que você ore para esse povo, porque eu vou fazer o que eu vou fazer. O que acontece quando você ora? Muda o coração de Deus? Abre o coração de Deus? Ou Deus vai fazer de qualquer jeito porque Ele é Deus? Essas questões por centenas de anos. E hoje eu não vou responder, eu não vou achar a solução. O que nós temos é que quando Jesus nos ensina sobre princípios bíblicos, sobre oração, nós seguimos. Quando Ele diz para nós orar, quando a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, quando a Bíblia diz que nós não devemos ficar inquietos ou ansiosos para nenhuma coisa, e em todas as coisas, com nossas orações e súplicas, falar com Deus, eu acho que é muito simples entender que nós devemos orar. E quando Deus diz que Ele vai nos abençoar quando nós oramos, eu acho que uma promessa de Deus. Nós não precisamos entender a mente de Deus, é muito além do nosso entendimento. Mas devemos obedecer. Tem coisas que, não sei, a gente não entende. Como um Deus quer ouvir nossas orações, mas Ele quer. Ele quer ter essa comunhão íntima conosco. Como eu falei, é uma coisa tão pura, tão simples, que pode ser transformado em uma coisa tão errada como nós vamos ver hoje, na época da Bíblia. Na época que Jesus andava aqui na terra, a ideia de oração, de comunicação com Deus, estava completamente fora do controle.
Tudo por causa do povo dele, os israelitas. Sabe que quando Jesus estava aqui na terra, falando com eles, ele está principalmente dizendo, não seja como os fariseus, o povo religioso, mas falsos. Não seja como eles. Sabe que eles criaram tantas orações, muitas orações. Era oração para cada coisa. Era uma oração para quando você saía da cidade, quando você voltava para a cidade, quando você acordava, quando você dormia. Eram orações para ser decorado, para você falar, repetir durante o dia inteiro. Teve um rabino que falou que ele está muito triste, que ele não possa, que ele tem que dormir, porque ele gostaria de orar a vida inteira. Eles fizeram uma oração em que era a coisa mais importante que o homem podia fazer. Eles levaram a ideia de oração, fora de ser uma simples comunicação com o nosso Deus, para ser uma coisa enorme, que é ocupar todo momento da vida das pessoas. E tinha que falar exatamente como eles mandavam falar. Vamos ver nesse ambiente o que Jesus falou. Mateus 6, começando só o versículo 5 a 8, hoje. E quando vocês orarem, lembre que está falando para os seus discípulos. Para nós, se nós queremos ser um discípulo. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, versículo 7, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de que o pediram. Isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando contra todas essas rituais que os judeus, os fariseus, os rabinos, que eles inventaram. Além da Bíblia, eles escreveram um monte, e literalmente um monte de orações que o povo tinha que repetir todos os dias. Até hoje, tem isso. Eles teve uma oração que tinha que orar quando eles acordavam. O que eles pegaram? Eles pegaram o Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve no seu Deus, eles colocaram isso junto com outros lugares no Antigo Testamento e formaram uma oração. E foi obrigado a eles repetir, pelo menos 2 vezes por dia. E além disso, eles formaram outras orações. Essa aqui chama o Shimone Esri, que é a grande oração. E nessa Shimone Esri tem 18 orações. E essa aqui, o judeu tinha que orar 2 vezes por dia. 18 orações. Além das outras orações, se você encontrou com alguém na rua e teve uma situação diferente, teve uma oração para orar naquele momento. Qualquer coisa, quando choveu tinha uma oração para isso, quando saiu o sol tinha uma oração para isso, tinha uma oração para cada situação. E claro que os rabinos que fizeram isso estavam querendo incluir Deus em cada parte da sua vida. Provavelmente as intenções deles eram intenções puras. Mas se eles criaram um cerimônio, um ritual que parou de ter sentimento,
parou de ter significado. Por exemplo, aqui, o número 4, bênção de sabedoria. Tu graciosamente dás o conhecimento, o homem ensinas aos mortais a compreensão. Concede-nos graciosamente de ti sabedoria, compreensão e conhecimento. Bendito sejas tu, eterno, que dás graciosamente o conhecimento. Número 5, benção de arrependimento. Faze-nos retornar, nosso Pai, a tua Torá. Aproxima-nos, nosso Rei, do teu serviço e traze-nos de volta a ti com arrependimento de todo o coração. Bendito seja tu, eterno, que desejas a penitência. E vai indo, e vai indo. Só essa aqui tem 18. Mas se você estava com pressa, tinha uma outra que era um pouco menos. Eu estava estudando isso essa semana, e hoje até falaram assim, se você levanta, porque você não pode começar a orar até o sol começa a amanhecer. Você não pode orar antes disso. E você tem que terminar a última oração antes que o sol descer. Faz centenas de anos eles estão praticando isso. Então falava de hoje, se você tinha que levantar cedo para trabalhar, e você sai da casa bem logo após amanhecer, você não tem tempo para orar tudo isso antes de sair, tem uma outra oração mais curta que você pode orar. Essas coisas de oração, para eles, até hoje, é uma coisa enorme, que não tem nada a ver com a intenção de Deus para o seu filho conversar com seu pai. É uma coisa tão simples, é uma coisa tão pura, que Jesus está dizendo, toma cuidado, porque são exatamente nessas áreas em que o inimigo vai te atacar. As áreas mais importantes da sua vida, em que você está orando para Deus, são nesses momentos que o Satanás vai tentar tirar você, tirar um motivo do seu coração, para não ser você comunicando com Deus, mas você fazendo um show para todo mundo ouvir. Mas eu estou orando para Deus, o Satanás não pode me perturbar. A gente não tem lugar sagrado para o Satanás. Em todos os lugares, ele tenta nos provocar, tentar a errar em nossa vida com Cristo. Quando Jesus estava, logo após o seu batismo, quando ele foi no deserto para ter essa comunhão com Deus, quem estava lá? Satanás. Nos últimos dias da vida dele aqui na terra, antes da crucificação, na noite em que ele foi levado preso, ele foi no jardim de Getsemane para fazer o quê? Para orar. E quem estava lá? Satanás. Não acha que vai ser diferente? Não acha que cada vez que nós publicamente somos chamados para orar, tem aquela sensação de essa oração tem que ser uma oração boa, todo mundo está me ouvindo, né? Quantas vezes nós oramos publicamente e até enquanto nós estamos orando, nós pensamos, isso é bom, eles vão gostar. Sabe que na época de Cristo, em Marcos capítulo 14, versículo 20, ele diz que os fariseus, eles fizeram orações longas, para mostrar quanto eles eram bons diante de Deus. A gente vê isso até hoje em dia. Não é que orações longas são erradas. São erradas somente antes de você vai comer, porque vai morrer de fome. Não são erradas. Mas se o motivo é para fazer uma oração longa, para todo mundo ouvir tudo que você tem para falar, é errado. Nas coisas mais simples que Deus deu para nós fazer, uma comunicação íntima entre eu e Deus, tem uma grande tentação de não fazer isso correto.
E Satanás vai nos roubar desse momento sagrado que nós temos com o nosso Pai Celestial. Todos esses rituais do Antigo Testamento, maioria entre Malaquias e Mateus, naqueles 400 anos de silêncio, onde surgiu os fariseus, onde surgiu os saduceus, os escribas, e a maior parte dessa religião que nós não achamos no Novo Testamento, mas nós não achamos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento já está a norma. Eles inventaram isso. E tem 3 resultados. Teve as pessoas sinceras, as pessoas que realmente estavam falando as palavras, talvez repetindo, mas falando do seu próprio coração, humilde e orando para Deus. Teve as pessoas que falaram por obrigação, falando rapidamente só para terminar, sem sentido nenhum para eles, só para cumprir as regras. E teve esse grupo que Jesus está falando, os fariseus, que aproveitaram todas essas orações para eles orar publicamente, para todo mundo ver a eles. Pensa na sua vida. Qual desses 3 você encaixa? Se você somente orar publicamente e nunca ora em secreto, nunca ora, nunca gasta tempo comunicando com Deus sozinho, pode ser que você só ora para pessoas ouvir. Se você não ora em casa, ou você pega lugares da Bíblia só repetindo, só para dizer que você orou, que não tem sentido nenhum. Tem coisa que a gente faz isso. E não tem nada errado de orar antes que nós comemos. Até a Bíblia ensina, para dar graças a Deus. Mas essas orações, muitas vezes, nós repetimos a mesma coisa todo dia e não tem nenhum sentido. E nós somos culpados disso. Nós ensinamos na escola, nós ensinamos as crianças a orar antes de comer. É tudo em inglês, né? Quantas vezes por dia você ouve? Dear God, thank you for this food, thank you for this day, in Jesus' name I pray, amen. Quem sabe essa oração? Eu penso, é bom ensinar a criança, está ensinando a criança a orar, pedindo, agradecendo Deus para a comida. Mas uma vez, se nós só oramos isso, tem alguma coisa errada conosco como adultos. E tem crentes que só oram assim. Só isso. Dá hora de comer, então vamos fazer isso. A Bíblia não fala nada sobre um momento e um lugar onde você tem que orar. Mas eles, quando chegam no Novo Testamento, já teve essa regra de orar 3 vezes por dia. Na terceira hora, no meio-dia e no 9º. Eles pararam de fazer tudo para orar nesses horários, 3 vezes por dia, repetindo essas coisas. Nós vemos que até o Pedro e João, quando no Novo Testamento, no livro de Atos, ele estava subindo ao templo, à 3ª hora, para orar. Então, eles ainda foram criados nisso e participaram nisso. Não que eles estavam fazendo coisas erradas, mas esse foi o ambiente, a cultura que gerou sobre oração. Mas a Bíblia não fala sobre isso. O que acontece quando você tem 3 vezes por dia marcado para você orar, você só ora nessas 3 vezes e só ora o que está escrito, o que você decorou. Você não tem comunicação nenhuma com Deus. Você está só cumprindo um dever. Por isso, quando entra no Novo Testamento e os discípulos estão orando para Cristo, e ele fala para eles, vocês ficam aqui, eu vou orar. Eles estão observando Jesus orar para seu Pai. Eles estão ouvindo a comunicação, ele conversando de maneira normal, usando palavras normais, falando com seu Pai.
Logo em capítulo 11 de Lucas, os discípulos chegaram para Jesus e dizem assim: Senhor, nos ensina a orar. Não acha meio esquisito? Eles foram criados no judaísmo. Eles foram 20 anos ou mais aprendendo todas essas orações. Eles sabiam. Mas eles não viram Jesus orando nessas coisas. Olhando para Jesus, eles olharam a Ele orando como uma coisa normal, uma conversa. Eles falam: Senhor, nos ensina a orar assim. O apóstolo Paulo fala para orar sem cessar. Para o apóstolo Paulo, oração era como respirar. Você respira só 3 vezes por dia? O que acontece? Você vai morrer. Meio-dia, finalmente, posso. Não. Mas tem pessoas que oração é só isso. Oração, biblicamente, que Jesus ensina e os outros apóstolos ensinam depois, é da maneira que nós respiramos. É uma comunicação aberta, uma linha aberta para Deus. E além disso, está totalmente errado. Hoje tem muita coisa que é costume. Tem outras religiões que também fazem a mesma coisa, repetindo uma oração bíblica. Mas você repetindo, e para você, não para todo mundo, mas para a maioria não tem mais sentido. Porque não vem do seu coração. Uma oração é quando nós temos esse prazer de chegar ao trono de Deus, dizem Hebreus. E abrir nosso coração, abrir nossa devoção. E nós temos a promessa que quando nós oramos assim, Jesus vai nos ouvir. Sabe que nós não temos que orar em alta voz. Nós não temos que falar nada. Nós podemos meditar nas coisas de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo que está dentro de nós faz comunicação com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, e entende. Às vezes nós não sabemos como orar. Estamos passando dificuldade, tragédia em nossa vida, não saem as palavras. Mas Deus conhece. Ele conhece nossos corações. E nesses momentos são os melhores momentos de oração. Quando você não consegue nem falar. Mas os fariseus e muitas pessoas hoje, eles mudam, eles pegam, eles torcem essas coisas tão simples, tão puras, e se tornam coisas tão feias, tão erradas. Vamos para Marcos 12. Só para entender a cultura religiosa que estava acontecendo nos dias de Cristo, por ele falar dessa maneira que ele falou. Em capítulo 12 de Marcos, começando no versículo 38. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Essas receberão condenação mais severa, usando a posição de um líder religioso para roubar as pessoas que não teve tanto entendimento, as viúvas que tinham as suas casas, não sabia todas as coisas sobre as finanças e tal. Eles entravam nas casas para roubar. A gente vê isso até hoje. Pessoas usando a palavra de Deus, usando um ideal de religioso, de parecer
alguém de Deus para infiltrar nas casas das pessoas e acabar roubando e destruindo vidas. Essa foi a cultura quando Jesus está aqui na terra. Voltando para Mateus, capítulo 6, de novo. Versículo 5, quando vocês oram, ele não diz se vocês orarem, porque como eu falei domingo passado, é a questão que eles iam orar. Não tinha ninguém que orava mais do que os judeus. E o crente hoje vai orar. Se não ora, não tem comunicação com Deus. Então a questão não é se, mas é quando você ora. Não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé. O ataque não é que fala em pé, que fica em pé. Pode ficar em pé, pode ajoelhar, pode se prostrar no chão, mas se o seu motivo é para mostrar, para a pessoa ver, está errado. Não importa a posição de oração. Ele diz assim, que eles oram em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. As esquinas não é somente uma rua, eles ficaram nas esquinas onde ia acumular mais pessoas. Jesus está simplesmente falando do motivo de coração. Muitas vezes nosso motivo em nosso coração, até quando nós somos sozinhos em casa, está completamente errado. Nós estamos orando só para mim, só para eu quero alguma coisa. E essa coisa que eu quero não tem nada a ver com o que a Bíblia me ensina. Nós temos que orar da maneira correta, na maneira que vai honrar e glorificar nosso Deus. A questão não é a postura, não é o lugar, não é a duração, mas sim o motivo daquela pessoa que está orando. A maioria das pessoas vê pecado, a gente passa e vê imoralidade, que é pecado, que vê roubo, homicídio, mentira, todas essas coisas que nós olhamos e vê pecado. E nós nem olhamos para aqueles momentos que devem ser mais sagrados em nossa vida, quando eu estou ajoelhado diante de Deus. Essa pode ser motivo de pecar. Vamos simplesmente voltar da maneira que Jesus nos mostrou. Vamos a orar. Não para impressionar ninguém, não para se mostrar, não para ser ouvido por homem, mas só falar com Deus. Não tem nada errado com oração pública. No Antigo Testamento teve muitas ocasiões onde chamou a nação de Israel, eles oravam. Em capítulo 4, a igreja se encontrou orando. Jesus orou para as pessoas ouvir. Não tem nada errado com oração nas ruas, nas sinagogas, que era antes da igreja, era lugar onde eles fizeram assembleias. Não tem nada errado com isso. Sempre o motivo do coração. Mas quando você orar, versículo 6, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore seu pai, que está em secreto. Então o pai que vem em secreto o recompensará. Ele vai ouvir a sua oração. Isso é a coisa mais importante para as nossas vidas, que Deus vai ouvir nossa oração. A recompensa, ouvir, responder, abençoar. Presta atenção o que Jesus está nos dizendo. Se você orar para os homens te ouvir, Deus não vai escutar. Mas se você orar para Deus, Ele vai ouvir. Ele vai responder às nossas orações. Outro problema que infiltrou nas orações dos judeus, aqui em capítulo 6, versículo 7, e quando orem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falaram, serão ouvidos. Lembre que na época de Cristo, e muito antes, tinha falsos deuses para todo lugar. Israel enfrentaram eles em todo lugar onde eles foram. E cada um tinha a sua cultura
cada um tinha maneira de orar, mas todos oraram para os seus deuses. E a coisa principal que nós vemos no Antigo Testamento é que ele sempre repetia as mesmas palavras. Vamos para 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. A maioria nós conhecemos a história com Elias. Capítulo 8, versículos 26 a 29. Elias está no Monte Carmelo. Tem ele sozinho contra todos os profetas de Baal. Baal, tá certo? E ele fala para eles orar para seu Deus. Não vou contar toda a história, você pode ler depois, mas só presta atenção. 1 Reis 18, versículo 26. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. Esses foram os profetas de Baal. E clamaram pelo nome de Baal desde amanhã até meio-dia. Olha o que eles falaram. Como fala o nome dele? Baal, estou falando certo? Estou falando errado? Estou falando? Baal, responde-nos. Só isso. Baal, responde-nos. Não vou pedir vocês repetir. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Por horas eles falaram aqueles 3, 4 palavras, repetindo. Ao meio-dia, olha o que Elias fez. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Grita mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangraram. Isso é como os pagãos oram. Agora vai para Atos capítulo 19. Isso foi um costume que infiltrou, continuou dentro do Novo Testamento. Atos capítulo 19. Quando os apóstolos estavam indo a todo lugar pregando a palavra de Deus, eles encontraram muitas coisas. Aqui na cidade de Éfeso, Paulo foi lá para pregar, não gostaram. Paulo pregando, falando de Deus. Atos 19, versículo 34, o povo da cidade, falando assim: mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. Grande é a Ártemis dos Efésios. Repetindo por 2 horas. Imagina o povo, depois de 2 horas falando a mesma coisa, as mesmas palavras, achando que com essas palavras que o Deus deles ia ouvir. Jesus diz: não faça isso. Faça esse tipo de oração para Deus. Deus não é surdo. Não precisa gritar. Deus não está viajando. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, o Senhor está perto. Pode fazer, pode pedir. Não fica inquieto ou ansioso para coisa alguma. Mas faça as suas súplicas para Deus, porque está perto. Não está surdo, não está viajando, não está dormindo, não está meditando. Ele está perto. Esse costume, infelizmente, se infiltrou até nas igrejas. Repetindo, até causa uma coisa que não tem nada a ver. Não pode fazer isso. Não tem necessidade. Isso não é oração bíblica. Isso é o que os pagãos fazem.
Jesus diz, esse momento de oração é um momento simples. É um momento que você está conversando com o seu pai, como um filho conversa com o seu pai. Abre seu coração, faz seus pedidos. Comunica com Deus. Mas não é maior do que isso. Não é mais que isso. Não inventa um sistema de cerimônias e rituais para agradar o povo. Para ser ouvido. Para fazer um show. Se eu estou aqui, correndo aqui, gritando e repetindo coisas, é para quem? Vamos fazer, se nós queremos ser discípulos, vamos cumprir o que Jesus diz, e não o que uma cultura faz. Vamos manter nossos corações puros, com a palavra pura de Deus. Por que orar então? Jesus falou assim, não sejam iguais, versículo 8, a eles. Porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Seu Pai sabe. Por que orar então? Você já pensou nisso? Por que orar? Se Deus já sabe o que você precisa antes de você pedir, tem várias razões bíblicas que nós podemos dizer. Mas mais simples é porque Deus falou para orar. Ele diz, ora, sem cessar. Não seja ansioso para nada, mas em todas as coisas, ora. Quando nós oramos, nós mostramos que nós confiamos em Deus. Quando nós oramos, nós mostramos que nós temos fé em Deus. Quando nós oramos, nós mostramos nossa paciência, nós mostramos nossa esperança, nós mostramos que nós dependemos em nosso Pai Celestial. Se não muda nada a respeito de Deus, muda nós. O mais tempo que nós ficamos sozinhos em oração, ou pensando sem cessar nas coisas de Deus, nós crescemos, nós melhoramos. Nossa atenção, nós não temos que repetir orações em cada situação para pensar em Deus. Nossa mente deve ser pensando em Deus em todos os momentos, em todas as áreas, em todas as circunstâncias. Você tem capacidade de dirigir, de falar, dormir, não sei, mas de fazer muita coisa e ao mesmo tempo pensar em Deus. Dá para fazer isso. Talvez os homens tenham mais dificuldade que as irmãs, mas dá para fazer isso. Diz que o homem pode fazer só uma coisa cada vez. Dá. Deus nos criou com essa capacidade de pensar nele todos os momentos e viver vidas normais. É isso que Ele quer. Não faça um show, não decora coisas bonitas para você falar para todo mundo te ouvir. Não repete a mesma palavra, achando que isso vai criar uma situação que Deus vai abençoar. Eu li alguma coisa que a pessoa falou que o mais que grita a glória de Deus subindo, que a glória de Deus vai descer. Então, por isso tem que gritar muito, muito, muito. A Bíblia não fala isso. Temos que parar de inventar como seria melhor o meu jeito e vamos só obedecer o que Jesus fala. Vamos orar em secreto, sozinho, dentro do nosso coração, uma coisa pura, e Deus vai ouvir e Ele vai nos abençoar. Vamos aproveitar essa grande privilégio que somente... Você já pensou em quantas pessoas tem nesse mundo? Já subiu para mais que 7 bilhões de pessoas? Quantas pessoas nessas 7 bilhões de pessoas têm o privilégio de falar diretamente com Deus? Somente seus discípulos. Somente seus filhos verdadeiros. Em comparação a 7 bilhões, é um número muito menos que isso. A minoria das pessoas tem esse privilégio dado por Deus para
conversar, orar, e que as suas palavras vão chegar ao trono de Deus. Já imaginou isso? Imagina se você podia subir ao trono de Deus e ficar lá na frente de Deus. Você vai falar: Thank you, God, for this day. Thank you for this food. In Jesus' name I pray. Amen. Não. Acho que você vai falar um pouco diferente. Vai abrir, vai ser uma coisa séria. Vamos fazer esse tipo de oração diante de nosso Deus. Vamos aproveitar esse privilégio dado para nós. Talvez aqui hoje à noite você não tem esse privilégio. Você sente que as suas orações não chegam mais alto do que esse teto. Que não chega ao trono de Deus. Pode ser porque você está orando da maneira errada. Pode ser que você tem pecado na sua vida que está impedindo as suas orações chegar ao trono que a Bíblia ensina. Ou pode ser que você não pertence a Deus. Deus ouve as orações dos seus filhos. Ele vai cuidar dos seus filhos, das pessoas que já foram perdoados dos seus pecados, que já deixaram o mundo, já deixaram as coisas desse mundo para se entregar, para se render, como nós cantamos, com mãos levantadas, se rendendo para Deus. Se você não fez isso ainda, você não tem aquela comunicação com Deus, não tem um privilégio de orar, não tem um Pai celestial. Esse tem que ser um momento entre você e Deus. Tem que ser um momento que não importa quem está ouvindo, quem está vendo, é você e Deus. Enquanto Guilherme vem para preparar o último hino, vamos procurar Lucas capítulo 18. Lucas 18. A diferença entre o homem que orou e as suas palavras chegam aos ouvidos de Deus, e o homem que ora como profissional, mas as suas orações, as suas palavras, somente os homens ao seu redor vai escutar. E a diferença que faz. Lucas capítulo 18, versículo 10. Começando no versículo 10. Vamos ver 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Publicano é homem desprezado. O publicano normalmente era um judeu que trabalhava para os romanos, recebendo as taxas dos judeus para dar para os romanos. Ele foi uma pessoa, o menor de todos, reconhecido como traidor. Entrou 2 homens para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Jesus falou: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não importa o lugar, não importa o horário, não importa as palavras, a maioria das vezes, importa o seu coração. Humilde de coração,
E isso nós temos que ser, para ser um discípulo de Cristo. Vamos ficar em pé. Pense na sua vida diante de Deus. Pense no privilégio que você tem para orar. E ver se você está seguindo o que Jesus nos ensina. Ou uma outra maneira mais popular, mais comum.